Em 86, o cineasta Arnaldo Jabor veio ao Jornal da Globo para falar sobre o lançamento do filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que Vou Te Amar é um filme com Fernanda Torres. Jabor, porém, resolveu comentar o Brasil que saía do regime militar. O que 20 anos de ditadura fizeram foi uma repressão à alegria. Isso é que me espantava. Que a alegria tinha que ser reprimida. Desde 95, Jabor faz parte da equipe. No estúdio, vai da indignação ao sarcasmo, como quando comentou a imunidade parlamentar. Aqui, o sujeito rouba, esquarteja, e em vez de fugir para o mato, foge para o Senado. Falou de provas contra a corrupção varridas para baixo do tapete. Exemplo, o sujeito rouba uma galinha. Ninguém viu o rápido da Carijó, mas o vizinho ouviu a galinha. Cocorocó, cocorocó. A vizinha viu penas de galinha grudadas nele. E a cozinheira confirmou que de noite comeram galinha na casa dele. E da dança da ex-deputada Ângela Guadarnin para comemorar a absolvição na Câmara do colega petista João Magno, acusado de receber dinheiro do mensalão. Vejam, por exemplo, a alegria da Ângela do PT. Isso é que é Brasil, terra da felicidade, viram? Espectadores cruéis, nós é que não prestamos. Eu acho que nós não merecemos um congresso tão maravilhoso como esse. Precisamos é mudar de povo. Viva eles, abaixo nós. Tem muita resistência em relação ao mundo digital, eu estou agora entrando na digitalidade, digamos assim. O meu site é www.arnaldojabor.com.br. Porque existe, esse é o verdadeiro site definitivo, oficial meu, porque existem muitos sites falsos no meu nome. Eu não sei por que as pessoas são malucas e fazem site no meu nome, porque não faz o nome delas. Mas, de qualquer maneira, esse site aqui, ele é, ao mesmo tempo, ele se expande também para as mídias sociais, para a rede social em Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, sob o nome Real, Jabor Real, desculpe, Jabor Real. É assim que se acessam esses outros sites, esses outros lugares. Em suma, e esse site que eu estou aqui fazendo com vocês, ele tem a finalidade de ser um site de perguntas, de questionamentos. Não é para eu deitar regra, dizer o que tem que ser, o que não tem que ser, porque eu não estou aqui para isso. Nós estamos vivendo uma situação histórica tão diferente, tão espantosa, né, que a gente tem que se perguntar em vez de declarar. Nós estamos vendo uma mutação histórica fortíssima, que não é propriamente uma crise, é uma mudança política e histórica muito importante, talvez das mais importantes do Brasil, da história do Brasil. Então, essa mutação, ela é importante também porque é o seguinte, a gente sempre viveu no Brasil iludido por certezas. As certezas nos iludiram muito. Nós agora estamos num mundo novo, maravilhoso mundo da dúvida, que dói, mas é o maravilhoso mundo da dúvida. E essa dúvida é importante porque a gente passa a se questionar, a gente passa a não aceitar verdades absolutas, nem verdades impostas. De modo que eu estou aqui para isso. Eu perguntarei, responderei, discutirei, darei opiniões aqui no meu site, no YouTube, etc., a partir de agora. Muito obrigado, espero vê-los ou não vê-los e vê-los em breve. Amigos ouvintes, li nos jornais que uma pesquisa britânica entrevistou 3.000 homens solteiros em busca da namorada perfeita. De acordo com os resultados, eles procuram uma mulher bem-sucedida, profissional e financeiramente, mas que queira ter uma família e cuide das crianças em casa. Mas não é só isso. Ela tem de ser linda e ter cabelos naturais, não usar maquiagem e não levar mais do que 10 minutos para se arrumar. E o que era esperado, 91% procura uma namorada com uma grande sexualidade. Ou seja, os homens querem uma mulher que não existe. Aliás, todos nós procuramos mulheres de fantasia, mulheres idealizadas, ou como mamães, ou como máquinas de prazer. Essa divisão é muito comum entre os homens, ou santas ou sacanas. Os homens querem tudo. Vamos imaginar uma mulher ideal. Corpo de quem, cara de quem, cabeça de quem, uma mistura de, sei lá, Juliana Paz com o rosto de Angelina Jolie, com a cabeça de quem? Da Hillary Clinton, da Dilma Rousseff ou da Marina Silva? A ideia de perfeição é impossível de ser atingida. O que acontece então?
é que muitas mulheres acham que tem de atender o desejo desses homens, e aí, tome chapinha, tome dieta o tempo todo, tome malhação e tome guerra contra a celulite. Só que as mulheres, se elas seguirem os desejos dos machistas, elas vão virar objetos. Uma mulher quer ser gostosa como um avião, a outra quer dançar como um liquidificador, a outra quer ser aerodinâmica como uma Mercedes. Em suma, a mulher perfeita tem de virar uma coisa, não uma pessoa. Aliás, comigo outro dia aconteceu um troço louquíssimo. Como vocês talvez saibam, há muitos artigos na internet que eu nunca escrevi, mas que têm o meu nome. Pois puseram na internet um texto falso com o meu nome, chamado Bunda Dura, em que o falso Jabor, eu, dizia: mulher bonita pode ter bastante celulite, isso é sensual, erótico e mais. O falso eu, falso Jabor, dizia que bunda não tinha que ser dura. Pois bem, dias depois eu estou tomando um cafezinho e aí chegou-me uma senhora, já mais velha, bateu-me no ombro, toda feliz, e declarou sorrindo: eu tenho bunda mole. Pode isso, amigos, pois juro que é verdade. Nós vivemos num país onde, além dos males sociais e políticos do Estado e da sociedade, para além da injustiça, da miséria e da fome, há um outro tipo de atraso, mais abstrato. É o atraso mental, a desinformação, a incultura. São gerados pela miséria e pela lentidão do crescimento. Por trás da corrupção e da violência, há fortes componentes de ignorância, do egoísmo típico da barbárie. A miséria gera o atraso mental, e esse atraso cria superstições e até formas de explorar o desespero humano. Por isso, diante dos outros poderes, o Supremo Tribunal Federal tem uma diferença. Seus membros são pessoas quase que obrigadas a uma sólida cultura humanista e filosófica. No caso das células-tronco, é tudo tão evidentemente a favor do bem, tão claramente explicado pela ciência, que não aceitar isso seria o mesmo que acreditar que não houve evolução das espécies e que o mundo nasceu pronto há 6.000 anos com Adão e Eva namorando sob as ordens da serpente, como querem os criacionistas. Além de decidir o que é ou não constitucional, num país como o nosso, tão invadido pela ignorância, o Supremo Tribunal Federal deve ter também uma missão civilizatória. Nesse caso, Isabela, a polícia mostrou sua grande competência científica, mas a defesa diz que não há provas. Queria o quê? Ter a queda da menina filmada? É um dos casos mais brutais de nossa história. E não há miséria nem ignorância nesse crime. Essa família é rica e com caras de pedra se unem na negação de tudo. O que é essa gente? Preservar o bom nome da família? Fingir para si mesmos que nada houve? São parentes ou cúmplices? Nesse caso, o direito democrático de defesa legítimo está sendo usado de uma forma delinquente. Nós somos contra o linchamento, claro, mas nesse caso está havendo um verdadeiro linchamento das evidências, do óbvio, um linchamento do bom senso nacional. Esse caso mostra como a lei penal é antiga e ineficaz no Brasil. Precisamos de leis mais duras, mais temíveis. O sujeito que esquartejou a namorada em legítima defesa está solto. O Elias Maluco, que cortou em pedaços o Tim Lopes, estava em liberdade condicional, sabiam? O assassino Pimenta das Neves, que matou a namorada, está condenado e livre. Ao mesmo tempo, há 6 anos. Como? O crime é rápido, a lei é lenta. E não há explicações. Ou, como disse o filósofo Jacquaia Júnior, o insuportável não é só a dor, mas a falta de sentido da dor. E mais ainda, a dor da falta de sentido. Nessas reportagens sobre educação, as soluções são claras. Verbas maiores para pagar professores, escolas construídas com segurança, bem aparelhadas tecnicamente, mas ninguém faz. Por quê? Por que somos um dos países com o pior sistema de educação do mundo? Quais são as causas profundas dessa vergonha? Bem, primeiro, porque educação não traz votos. Escolinhas limpas, quem liga para isso? Mesma coisa com a saúde. São problemas de puro interesse social e isso não elege ninguém. Obras só interessam quando dão lucro eleitoral ou lucros em roubos privados. Nas escolas, dá para roubar na construção, nas merendas, mas é coisa pouca, é mixaria. Na saúde, ainda dá para roubar bem mais, desviando remédios, com superfaturamentos, etc. Mas repensar a estrutura geral da saúde
também não dá grana e dá muito trabalho. Bom é ganhar votos e roubar em grandes viadutos, barragens faraônicas, canais épicos. Além disso, no Brasil, como diz o Lula, desde Cabral, a educação foi programada para não haver. Portugal e a burguesia secular jamais quiseram que o povo aprendesse. Educação é liberdade, entendimento. Perigoso. Até o século XIX, tinha de haver autorização do governo para a publicação de livros, sabiam? Está entranhada na alma brasileira a ideia de que pobre não precisa estudar. E muita gente acha que é até melhor que sejam analfabetos. São mais fáceis de enganar. Basta que saibam servir. Arnaldo Jabor. Amigos ouvintes, a humanidade está um nó difícil de desatar. Eu falo da economia? Não. Eu falo das guerras? Não. Eu falo de ecologia. Trata-se do desmatamento da Amazônia? Não. Nem do futuro racionamento de água também não. Eu leio nos jornais que uma das causas mais perigosas do efeito estufa, do aquecimento global, é a nossa dieta de carne vermelha. Isso. Está escrito. Temos de comer no máximo 400 gramas por semana de carne, ou seja, quase nada. Por quê? Bem, se essa dieta for adotada no mundo todo, diminuindo o consumo de carne, os especialistas calculam que haveria uma redução de mais de 10% na emissão de gases de estufa, o que traria também uma economia de 20 trilhões de dólares nos custos de luta contra as mudanças climáticas. Em primeiro lugar, porque se diminuirmos a ingestão de carne bovina, ovina ou suína, a criação extensiva de animais diminuiria, porque o consumo também baixaria. Assim, haveria muito mais terra ocupada por vegetação antipoluente que consome o CO2. Além disso, e é aí que mora nosso absurdo planeta, haveria também uma diminuição na emissão de gás metano que os animais produzem em seus intestinos e que é espalhado na atmosfera. Os cientistas calculam que tem de cair muito essa emissão de gases para evitar graves alterações climáticas, como secas e elevação do nível dos mares. Pode. É um beco sem saída. Se comermos muita carne, morrem as florestas e mais, os rebanhos aumentam. E, senhores, com licença da palavra, os puns dos bois e vacas farão uma crescente sinfonia de gases sufocando o planeta. Ou seja, depois de milênios de lutas e esforços, guerras, paz, grandes invenções, a arte, a cultura, a ciência, a razão, todos os orgulhos da humanidade, tudo isso poderá ser destruído pelos puns. Isso. Pum, 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 para lá, pum, pum. Quem diria? Achávamos que acabaríamos em guerra total, em ataques de ETs ou queda de asteroides. Não. Seremos destruídos, entre outras besteiras humanas, pelos punzinhos de inocentes boizinhos. Aliás, pensando bem, a humanidade não merece muito mais que isso. Amigos ouvintes, o nível de descaramento com a mentira está atingindo níveis espantosos no Brasil. Talvez só ganhe de nós a turminha de canalhas do Trump, que chamam a mentira de fatos alternativos e repetem tantas vezes os absurdos que eles parecem verdades. Parece que foi o Goebbels, nazista, que inventou a repetição sem fim de falsidades que o povo acaba engolindo como verdadeiras. Aqui no Brasil, vemos que nunca ninguém fez nada, e que tudo é invenção dos inimigos. Todos nós estamos loucos há 3 anos vendo o que está se passando. Lula, por exemplo, nega tudo. Ele diz, nunca houve nesse país um sujeito mais honesto que eu. Pode haver igual, mas mais honesto não tem. Agora, em sua delação premiada, Marcelo Odebrecht acusa Lula de tudo que ele nega. Lula era, assim, chamado o amigo. O amigo era seu apelido, que recebia grana através do italiano, o Palocci, o italiano. Está tudo documentado ali na cara e Lula nega tudo amparado na imagem sagrada
que conseguiu manter de o santo salvador do povo. Mas o senhor está ali no apartamento, diz o juiz, o senhor está ali no apartamento do triplex, fotografado em cores, com o chefe da OAS e Dona Marisa estudando a decoração. Não, a foto é falsa. Mas o senhor tem um sítio em nome do filhinho e do amigo dele. Não, nego. Lula foi denunciado essa segunda-feira também pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa em contratos em Angola, onde rolaram mais de 30 milhões de reais, ou dólares, aí eu não sei, tascados por seu sobrinho Taiguara. Não, nunca houve isso. E por aí vai. Lula já avisou que vai se confrontar com Sérgio Moro, com fé na sua fama de líder do povo, e diz que vai chiar. O Moro não chia, mas vai tecendo a rede de verdades que podem aprisionar o Lula, apesar do seu carisma. O Renan Calheiros faz a mesma coisa. Ele diz que torpedeia atualmente a reforma da Previdência porque ele é a favor da verdade e do povo. Logo ele, que só pensa em manter seu foro privilegiado, sendo reeleito senador, porque se não for reeleito, cana. Tudo isso me lembra que a mentira pode ser tão sem vergonha, tão na cara, que até convence. Isso me lembra a piada da mulher que chegou em casa e seu marido estava com outra mulher na cama, nu. A esposa gritou: "O que é isso?" Ele se levantou correndo e gritou: eu não sou eu. E a mulher ficou na dúvida. Hoje, amigos, nem batom na cueca prova mais nada. Dirão que a manchinha vermelha é apenas uma homenagem à estrelinha do partido. Na internet dá para ver um racismo de dois bicos. Esse negro canalha é do Quênia e vai deixar a América feito a África. Aí, um negro raivoso responde: esses brancos filhos da mãe têm de ser raspados da terra como baratas sujas. O racismo está em toda parte, até hoje. Palestinos contra judeus, vice-versa. Faxina étnica na Bósnia, Iraque, Talibã em Guantánamo, Irã contra Israel, brancos contra índios e vice-versa na América Latina, em suma. O racismo vai além da cor da pele. É a necessidade de botar frustrações de indivíduos e nações nas costas de alguém. A culpa é sempre do outro, do diferente de nós. O racismo é a simplificação do incompreensível. Obama não foi eleito porque é preto. Venceu porque é capaz, decente, moderno, culto. Falar em presidente negro já é racismo, simplismo. Obama vai errar também, claro. Não vai resolver muita coisa do lixo que o Bush nos deixou. E aí, o perigo é que se reative o racismo e o antirracismo. Viu? A culpa é do negão. Não, não é. A culpa é desses brancos azedos e racistas do Sul. Aí sim, será uma vitória da Ku Klux Klan, do mal contra o bem, ou do bem contra o mal, que dá no mesmo. Oscar Niemeyer é sobrevivente do modernismo, do movimento mais brilhante da arte do século XX. Os seus irmãos são Picasso, Brancusi, Mondrian, Max Bill, da época em que a arte era a esperança por uma nova humanidade. Enquanto a arquitetura funcionalista, como a Bauhaus, condenava os excessos criativos, ele não se tocou e continuou projetando, desde Pampulha e Brasília e pelo mundo todo, centenas de monumentos como música de concreto armado. A importância estética de Brasília é um símbolo de um futuro que poderemos ter, além da política. Niemeyer pensou na história. Os arquitetos famosos de hoje, como Calatrava, Frank Gehry e outros, dos museus tortos e dos arranha-céus bêbados, devem muito à sua invenção, como ele disse num poema. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. Eu quero a curva livre e sensual que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos rios, das ondas do mar, no corpo da mulher amada. De curvas é feito o universo curvo de Einstein. Oscar sabe das coisas. Por isso aquele grande M no Sambódromo do Rio é uma homenagem ao bumbum de uma mulata. Confesso que eu não sei comentar isso tudo. A indignação ficou insuficiente. O escândalo está desmoralizado. A vergonha está cansada. Não há mais filme de horror. Não há um filme pornô igual a isso que vemos. Estamos nos viciando nesse espetáculo de sordidez. Isso é ruim porque a indignação é muda, paralítica. Porque não se trata mais de netinhos e netinhas nomeados, nem mensalinhos e mensalões roubados, nem envelopinhos de empreiteiras, nem de gorjetinhas de macarrão.
Não se trata mais de um problema moral. As instituições estão sendo implodidas por dentro pelos próprios donos do poder. Em nome da governabilidade, o governo está impedindo a governabilidade. E pior, esse circo de anomalias serve para acalmar nossas consciências. A gente fala assim, que horror, e se sente santificado, mas não faz nada. A imprensa está sozinha, ameaçada de censura por esses roedores da República. Quando houve a crise do Collor, a indignação ainda valia. Intelectuais e figuras importantes do país, como Barbosa Lima Sobrinho e outros, se manifestaram em bloco. E hoje? Por que este silêncio dos intelectuais? Onde estão os cara-pintadas? Onde os manifestos de artistas famosos, das tais celebridades? Onde estão eles, além de exibir a sua vida sexual nas revistas e rebolar nas pistas de dança? Cartão vermelho para a elite pensante do Brasil. Ilha era um lugar terrível da censura. Até hoje, quando chego lá, tenho arrepios. O meu filme Toda Nudez Será Castigada foi tirado de cartaz em pleno sucesso. Os militares invadiram os cinemas e pegaram as cópias, porque o general Bandeira, censor, mandou, porque o ator no final virava homossexual e o general berrava, viado não pode. É isso. Era uma comédia trágica. Uma época, a censura foi dirigida por um cara chamado Romero Lago, só que ele não existia. Romero Lago era um nome falso, clandestino. Ele era foragido da justiça. E a gente tinha de puxar o saco dele, doutor Lago, merda, não pode? Não, só bosta. Era assim. Aí eu desenvolvi técnicas de enganar censor. A gente podia entrar na sala, alguns deixavam. Eu ficava ali perto do censor, com um cigarro na mão. Quando ia passar a cena perigosa, eu rápido, acende aqui meu cigarro. Aí a cena passava. Uma vez no meu filme Tudo Bem, tinha uma cena que eu sabia que eles iam implicar. O que eu fiz? Rasguei a cópia no buraquinho da fita, sabe? Bem na hora da cena. Enrolei de novo e deixei. Quando o filme passou, claro, arrebentou tudo. Ei, acende a luz, carrega de novo. Só que aí já era. Deu certo. Minha avó dizia, dinheiro não traz felicidade. Eu não sei, agora, ninguém está preparado para ganhar 52 milhões, de repente, principalmente um pobre lavrador mendigo. A Mega Sena já é um absurdo. Em vez de distribuir, concentra a renda. Por que não dar 1 milhão a 52 pessoas? Essa grana caiu como uma bomba em Rio Bonito. A súbita riqueza desestabilizou a economia e a tranquilidade da população. Todos se sentiram mais pobres. E o sentimento geral foi a inveja. O que um pobre diabo como ele, ainda por cima sem pernas, vai fazer com tanta grana? Ele, coitado, fez o óbvio. Quis virar burguês, mansão, carrões, seguranças e mulher. Ele tentou copiar os deputados corruptos que ele via nas revistas e tudo se transformou numa novela em que os figurantes viraram os galãs. Ele era o dono do mundo, o senhorzinho Malta, mas o papel principal não cabia nele. A amante, ex-cabeleireira, virou a perua loura, de óculos escuros, como uma celebridade da Caras, com 2 amantes. E René atrapalhava a festa. Além disso, essa chanchada trágica também é uma lição política. Não adianta dar dinheiro, nem mega bolsas famílias sem condições para o crescimento. Essa chanchada trágica nos fascina também porque é uma caricatura grotesca, mas perfeita, da elite brasileira. Vocês são os covardes, vagabundos, criminosos. Vocês são os boçais que atacam nos homossexuais a miséria sexual que vocês têm dentro. Solitários, desamados por mulheres e homens. Vocês têm ódio da liberdade dos gays, da coragem que tiveram em assumir sua identidade sexual, porque vocês não têm identidade alguma. Eles são muito mais corajosos que vocês, que vivem trancados no medo e no ódio. Vocês invejam nos gays a sensibilidade que desenvolveram como minorias, sensibilidade que vocês não atingem. Se vocês morassem no Irã, seriam pelo apedrejamento da Saquiné. Vão para lá. O colega de vocês, Ahmadinejad, disse que lá não tem homossexual. Ou então, por que vocês não vão atacar lá no Rio de Janeiro, na Praia Gay, em Ipanema? Há um tempo, um bando de pit boys resolveu bater naquelas bonecas malhadas, fortíssimas de bigode. Eles souberam, ergueram a bandeira colorida e esperaram. Pra quê? Eles deram tanta porrada nos playboys que todos acabaram chorando no meio-fio.
viraram pitilulus. É isso. Saudades de Madame Satã, a grande boneca guerreira que chamava por pau uma patrulha inteira da Polícia Especial e depois ia cantar num cabaré da Lapa. Cadê Mimi? Cadê Mimi? É. Enquanto o povo egípcio sofria por 30 anos sob a ditadura de Mubarak, lá na América, em Boston, um carinha que queria conquistar a namorada inventou um negocinho chamado Facebook. Em 7 anos, o cara ficou bilionário e hoje 600 milhões de pessoas estão unidas pelo seu trocinho. É isso. Não foram os americanos que se gabam de exportar a democracia e que apoiaram os ditadores contra o Islã, quem venceu na Tunísia e que está derrubando o Mubarak. Também não foi Lenin, nem Fidel Castro, não. Foi o Facebook, o Twitter, os blogs. Foram as coisas e não os homens. Os homens buscam poder. As coisas são mais democráticas, não são ideias nem slogans, são fatos digitais. Cada vez mais vai ser difícil os podres poderes enganando a sociedade. O Wikileaks prova isso e os reis estão cada vez mais nus. Muitos temem que os terroristas da Al-Qaeda ou da Irmandade Muçulmana do Egito tomem o poder com seu fanatismo criminoso. Mas vendo as caras sem barba, as mulheres sem véus, os rostos gritando por liberdade, acho difícil. Islã quer dizer submissão. E essas multidões não querem se curvar como escravos do Alcorão. Não querem destruir o Ocidente, não. Ao contrário, sente-se ali fome de democracia e modernização. O que é a vida, hein? E tudo começou com uma dor de corno lá em Boston. Amigos ouvintes, outro dia eu errei. Sim. Errei na avaliação do primeiro dia das manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo. Falei na TV sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis fazendo provocações por causa de 20 centavos. Era muito mais que isso, pois eu fiz um erro de avaliação. E essa é a minha autocrítica. Este movimento, o Passe Livre, que começou outro dia, tinha toda a cara de anarquismo inútil. E critiquei-o porque temia que tanta energia fosse gasta em bobagens, quando há graves problemas a enfrentar no Brasil. Mas a partir de quinta-feira, com a violência maior da polícia, ficou claro que o movimento Passe Livre expressava uma inquietação que tardara muito no país, pois desde 92 faltava o retorno de algo como os caras pintadas, os jovens que derrubaram um presidente. Hoje eu acho que o movimento Passe Livre expandiu-se como uma força política original, até mais rica do que os caras pintadas, justamente porque não tem um rumo, um objetivo certo a priori. Como escreveu Carlos Diegues no jornal outro dia, o movimento Passe Livre é importante porque talvez o mundo tenha perdido a esperança em mudanças radicais. Talvez porque a revolução tenha perdido prestígio para a mobilidade social. Talvez porque não nos sentimos mais representados por nenhuma força política. É isso. Não vivemos diante de acontecimentos, amigos ouvintes, mas só de incertezas, de não acontecimentos. Na mídia, só aparecem narrativas de fracassos, de impunidade, de derrotas diante do mal. Essa energia do Passe Livre tem de ser canalizada para melhorar as condições de vida do Brasil, desde o desprezo com que se tratam os passageiros pobres de ônibus, passando pelo escândalo ecológico, passando pela felície do Código Penal do país que legitima a corrupção institucionalizada. Tudo está parado e essa oportunidade não pode ser perdida. De um fato pequeno, pode sair muita coisa, muito crime pode estar escondido atrás de uma bobagem. Os fatos concretos são valiosos. Exemplo, não basta lutar genericamente contra a corrupção. Há que se deter em fatos singulares e exemplares, como, por exemplo, a terrível ameaça da PEC 37, que será votada daqui a uma semana na Câmara dos Deputados e que acaba na prática com o Ministério Público, que pode reverter as punições do mensalão, pode acabar até com o processo da morte de Celso Daniello. Outros alvos concretos existem, por exemplo, descobrir por que a Petrobras comprou uma refinaria por $1 bilhão em Pasadena, no Texas, se ela só vale 100 milhões. Por quê? Por que a Ferrovia Norte-Sul, que está sendo feita há 27 anos, desde a era Sarney, ainda quer mais 100 milhões para mais um trechinho novo? Por que o PAC não andou? Por que aeroportos e ferrovias e rodovias estão podres e sem concessões resolvidas? Por que as obras do Rio São Francisco estão secas? Por que as obras públicas custam o dobro dos orçamentos?
Por que a inflação está voltando? Por que a infraestrutura do país está destruída? Por quê? E por aí vai, amigos ouvintes. Por quê? Por quê? Por quê? O Passe Livre pode nos ajudar a responder essas perguntas. Amigos ouvintes, saiu uma pesquisa nos jornais mostrando que apenas 24% dos brasileiros estão otimistas em relação ao país. O resto, 86%, se acham desesperançados. No entanto, em 2010, 73% dos brasileiros estavam otimistas, enquanto apenas 8% eram pessimistas. Como as estatísticas enganam, não é? Isso porque os números não levam em conta a desinformação, a ignorância e a facilidade de se enrolar eleitores. O Brasil estava à beira de desabar nesse brejo em que estamos metidos e todo mundo estava contente, acreditando no presente populista que a era Dilma inventou. Ela arrasou as contas públicas em nome de um sonho brisolista que formou essa incompetente presidenta. Ela criou demanda sem pensar na oferta, ou seja, em termos mais claros, mandou todo mundo gastar, mas se esqueceu de estimular a produção do que seria comprado. Assim, acreditaram na fantasia. 73% de contentinhos que hoje acordaram para os fatos duros de nosso momento e hoje estão pessimistas. Quando a realidade apareceu, acham que o que acontece agora é o erro, quando o erro foi antes. Foi o resultado de um grande, imenso erro dos maiores de nossa história recente. Temos a maior recessão de todos os tempos e os 13 milhões de desempregados, o que se multiplica por suas famílias desassistidas e pelo fechamento de indústrias e de comércio, que aumenta o desemprego ainda. E o mais irônico e o mais triste é que o contrário era a verdade. O governo atual, que é conspurcado, sem dúvida, por muitos casos de corrupção política, está, no entanto, fazendo a única política econômica possível para o país. Porque nosso problema não é ideológico ou político, é um problema de contabilidade. Faliram tudo e agora o governo Temer está tentando sair do buraco, enquanto os imbecis continuam a berrar fora Temer. Ninguém nesse governo é santo, mas pode ser que o diabo faça um milagre. Portanto, eu acho que hoje devíamos estar otimistas, porque descobrimos, graças a Lava Jato e seus escândalos, que ao menos estamos entendendo muito mais sobre o Brasil. A depressão que sofremos poderá nos instruir sobre sua cura. Não há possibilidade de alguém se curar sem antes reconhecer que está doente. A descoberta de nossa enfermidade é a nossa esperança. A realidade é dura, amigos ouvintes, mas a fantasia populista e demagógica é muito pior. Ao menos agora os olhos da população estão abertos. Amigos internautas, estamos vivendo uma situação parecida com o que eu vivia 20 anos atrás, exatamente quando comecei a escrever nos jornais e falar na televisão. Já tem 20 anos, é inacreditável. Mas de qualquer maneira, hoje estamos vendo o quê? Os votos estão sendo comprados para impedir a possibilidade de um impeachment. Então o slogan atual é: cada não, 1 milhão. Se você falar não, ganha 1 milhão. O governo está comprando vergonhosamente os seus apoiadores. Isso aconteceu comigo há 20 anos atrás. Tinha um troço no Congresso chamado Centrão, que é isso igual que está agora. As pessoas se reuniam para aprovar os projetos mais perversos, mais absurdos, mais picaretas do mundo. E aí eu fiz um comentário na televisão, um dos primeiros que eu fiz. Eu dizia que o Centrão é bom porque ele facilita as coisas. O sujeito, um lobista, entra no Congresso e pergunta para o contínuo assim: ô meu amigo, por favor, onde é que é o Centrão? Bom, aí o cara fala: o Centrão é o seguinte, o senhor vai andando por aqui, tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, tem um depósito de lixo, o senhor vira à direita, está lá o Centrão. É bom que o senhor já pode fazer os seus pedidos diretamente, sem grandes procuras. Eu escrevi isso, o que aconteceu foi o seguinte: no dia seguinte, às 10 da manhã, meu pai me liga no telefone e diz assim: liga a televisão. Eu liguei, estava o Congresso me esculhambando. O Congresso queria acabar comigo, dizendo que era um desclassificado, que eu tinha que ser banido. Foi uma loucura, foi um escândalo. E aí foi um escândalo até que se resultou bem, não para mim, mas para a repercussão das coisas que eu falo. Porque virou assim, um Congresso contra o Jabor. Foi uma loucura, foi realmente um delírio. E finalmente eu acabei continuando, não conseguiram acabar comigo, fechar minha boca.
Eu não aguento mais o que andam escrevendo no meu nome e publicando na internet. Eu já falei sobre isso aqui, mas não adianta. Como apagar a internet? Como desmentir? Eu ando pela rua e as pessoas me abordam. Adorei o seu artigo, está circulando na internet, maior sucesso. Eu pergunto já com medo. Que artigo? Ah, esse texto genial, olha aqui. É você, mulher, quem impulsiona o mundo. É você quem tem o poder e não o homem. Bendita a hora em que você saiu da cozinha. Eu não me aguento e digo, você acha que eu escrevi uma bobagem dessas? Aí o admirador do texto apócrifo se encolhe ofendido. Mas tem coisas legais, cara. E eu, implacável, respondo, acho uma bosta. Pronto. O sujeito sorri amarelo e vira meu inimigo para sempre. Todo dia surge na internet uma nova besteira, com dezenas de e-mails me elogiando pelo que eu não fiz. Vou indo pela rua e 3 senhoras me abordam. Teu artigo é genial, principalmente quando você escreve. As mulheres são tão cheirosinhas, elas fazem biquinho e deitam no teu ombro. Não fui eu, respondo. Elas não ouvem e continuam. Modéstia sua, finalmente alguém diz a verdade sobre as mulheres na internet. Mandei isso para 1000 amigas que adoraram aquela parte onde você diz. Acho ótimo celulite. Querem estar sempre na moda, essas mulheres modernas, mas não estão com nada, porque a imperfeição da celulite é que humaniza. Eu repito que o texto não é meu, mas elas, que são em geral meio barangas, replicam. Ah, nem vem, é o teu melhor texto e vou embora rebolando todas felizes. Vejam esse texto que acaba de sair na internet. As mulheres de hoje lutam para ser magrinhas. Elas têm horror de qualquer carninha saindo da calça de cintura tão baixa que o cos acaba. Eu jamais escreveria cos acaba, mas para todos os efeitos fui eu. A internet é a vala comum dos autores. Lá eu sou amado como uma besta quadrada, um forte asno. Os meus inimigos dirão, finalmente ele se encontrou, hein? Pois dentro da web, da internet, eu sou campeão também de lugares comuns, vejam. Bom mesmo é ter problema na cabeça, sorriso na boca e paz no coração. Ou então, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e viva antes que a cortina se feche. Fui eu a mula que escreveu tudo isso. E não adianta desmentir. E não publicam só textos safadinhos, não, mas até coisas épicas, como uma ode aos gaúchos, que eu teria escrito e que já circula há mais de um ano. E que me valeu também abraços apertados de machos bigodudos em Porto Alegre, quebrando meus ossos. Tchê, a tua escritura estava macanuda, trilegal. Eu nego ter escrito. Aos bigodudos. Tu não escreveste? Então tu negas não ter escrito aquele pedaço em que dizes que a gente já nasce montado num bagual? Aquilo fez meu pai chorar e o pedaço em que tu falas por baixo do poncho também bate um coração. Tu tá tirando o bumbum da reta, tchê? E me aponta o dedo de bombachas e faca de prata. Também há textos com conselhos a cornos, potenciais ou realizados. Um dia você será corno, a menos que nunca deixe uma mulher moderna insegura, senão ela liga para aquele ex que é bom de cama e cafajeste e pronto, lá vai você mugindo pelas ruas. Ou seja, amigos ouvintes, admiram-me e sou amado pelo que não escrevi. Na internet eu sou machista, gay, idiota, corno e fascista. É bonito isso? Daqui a pouco... Joseph Ratzinger foi um dos papas mais inteligentes e cultos da história da Igreja. Ele era um profundo intelectual e suas reflexões sobre problemas morais, culturais e existenciais impressionam e ilustram até mesmo pensadores ateus. Em seu pontificado, ele teve de lidar com os brutais impasses do mundo atual, cada vez mais materialista e desagregador. E seu poder foi maculado pelos escândalos de pedofilia e de corrupção no Banco do Vaticano, que a hierarquia reacionária da Cúria negou e ocultou. Ratzinger tentou reverter operações mercantis ilícitas e crimes sexuais, mas não conseguiu, porque a resistência de uma instituição fragmentada e seduzida por valores mundanos foi mais forte. Por isso, Ratzinger adotou uma defesa tradicionalista da Igreja, defendendo dogmas contra a teologia da libertação, aborto, homossexualismo, e isso lhe valeu a fama de ser regressista e anacrônico. Mas ele acreditou que a forma de combater o materialismo e o relativismo moral era fortalecer as posições dogmáticas da Igreja para impedir a influência nefasta da crise contemporânea.
A sua defesa da tradição não foi por motivos superficiais, não. Ele quis proteger a solidez da igreja e sua maior herança, a alta cultura clássica e renascentista que ela preservou e difundiu no Ocidente. Sua renúncia não é desistência, é resistência e desejo de renovação. Ao renunciar, ele fortalece a igreja. A vida brasileira é melhor o impeachment ou é o melhor o não impeachment? Eu confesso que eu não sei. Por um lado, por exemplo, se não houver impeachment, o país vai se arrastar por 2 anos e meio mais nessa miséria política, nessa estupidez econômica, nessa estupidez programática desse governo. E pode ser que para a oposição isso seja bom, porque aí talvez, é uma coisa que talvez o Brasil precise se fuder um pouco mais para poder ganhar respeito por si mesmo. Tá vendo? O impeachment pode ser uma coisa útil para tirar o PT do poder. Né? Como todos sabem, eu acho que o PT é o principal responsável por tudo que está nos acontecendo. Cartas e xingamentos para nós. Pode mandar abraço. Agora, como eu disse, eu não sei se sair o impeachment, se não sair o impeachment, o PT vai ficar, o Lula vai entrar como uma espécie de conselheiro geral de tudo. E ele fará o seguinte, ele vai reestruturar a política econômica antiga para ganhar prestígio de novo e ser eleito em 2018. Ou seja, vai continuar com o mesmo erro que foi cometido por esse governo durante 12 anos. Isso é muito grave. É muito grave. Agora, e se houver o impeachment? O que vai acontecer? Também ninguém sabe, porque entra o PMDB transcendental, essa figura mágica da sociedade brasileira, que tudo corrói, que tudo concilia e que acaba transformando tudo em nada. Eu não sei o que vai acontecer, porque o que é pior, o que é melhor, vamos ver o que acontece essa semana. Porque realmente, entre Dilma e Michel Temer, não há uma grande diferença. Eu tenho até um pouco de medo do PMDB, que eles são mais, a palavra é difícil, solertes, eles são mais malandros, eles são mais hábeis do que essa coisa meio radical do PT. E eu tenho medo, uma das coisas principais, que eles destruam a Operação Lava Jato, porque ela está atentando contra a alegria e a segurança de muitos sujeitos do PMDB. Por hoje é isso. Essa história do Letterman é adultério de país rico. Em países emergentes como o Brasil ainda não temos isso. Nós temos vários tipos de corno. O manso, o zangadinho. O mais famoso é o corno churrasquinho, que põe a mão no fogo pela esposa. Há também um mais recente, o corno elétrico. Quando dizem para ele, vigia tua mulher, ele diz, eu tô ligado, eu tô ligado. Na América puritana, a melhor maneira de fugir da verdade é dizer a verdade, ou meias verdades. O Bill Clinton quase foi empichado, não por corrupção, mas porque papou a Mônica Lewinsky, cujos lábios mudaram o mundo, porque o Al Gore ficou com medo de defender o Clinton na campanha e o Bush venceu. O Clinton disse na TV, eu não tive relações sexuais com Mônica. Meia verdade. Foi apenas um que os americanos chamam de blowjob. Ou seja, meio mentiu para não ser caçado. Já o Letterman disse a verdade para não pagar um granão. E meio mentiu porque falou que queria proteger sua família. Essa história do Letterman só existe em país capitalista. Com a crise econômica surgiu na América o corno de mercado. Se não pagar, eu conto que você comeu minha mulher, hein? Pode ser em 3 vezes sem juros. O Letterman se deu bem. A esposa vai perdoá-lo, claro, e se bobear, ele será consagrado o Ricardão oficial da TV americana. Depois do meu filme Tudo Bem, eu confesso que Tudo Bem me deu uma grande alegria artística e de qualidade, realização, etc. Mas o filme não deu um tostão. Quer dizer, não deu um tostão, na época fazia 600 mil espectadores, que era pouco. Porque na época os filmes faziam 3, 4, 5 milhões de espectadores. Eu não ganhei um tostão, eu fiquei desesperado. Eu me lembro que eu chorei. Eu descobri que eu não ia ganhar nenhum real. Real não, nenhum cruzeiro na época. Aí o Walter Clark, que tinha saído da Globo, tinha visto Tudo Bem, tinha adorado, e ele estava sem o que fazer, ele estava meio desesperado, ele falou assim, vamos fazer um filme juntos. Aí eu fiquei conhecendo ele, inclusive. Aí eu falei, mas não sei o quê. Aí ele falou, vamos fazer, eu conheço a Sônia Braga, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bem. Aí escrevi o roteiro em um mês. O Leopoldo Serrano me ajudou um pouco, mas eu fiz sozinho. Um mês, um roteiro sobre um filme de amor. Uma mulher que encontra um homem e os dois ficam num apartamento conversando sobre a própria vida.
E a Sônia Braga, chamei a Sônia Braga e o Pereio, o Paulo César Pereio, que é um ator fantástico, e que na época, inclusive, era o personagem que eu queria, porque ele não era o galã, era uma figura assim, parecia um pouco Elliot Gould, o Malkovich, ele é esse gênero de ator. E a Sônia, que é linda, e também a Vera Fischer está no filme, e também o nosso querido Tarcísio Meira, e outras pessoas. Então, esse filme tem também uma fotografia extraordinária do Murilo Salles e uma cenografia maravilhosa do Marcos Weinstock, que era um cenógrafo paulista aqui de São Paulo. A gente fez um apartamento misteriosíssimo, como se fosse um palácio de espelhos, como se fosse uma casa mágica, um cenário típico para uma história de amor, que o amor é feito de delírios, alucinações, paixões, ilusões, enganos, desenganos, mentiras, verdades. Então o apartamento reflete um pouco a psicologia do filme. É um filme muito bonito, é um filme que eu acho muito bonito, também passou no mundo inteiro. Foi um sucesso extraordinário, o filme deu muito dinheiro nos Estados Unidos, na França, na Europa, etc. Esse filme em Cannes, ele passou no Un Certain Regard. Eu me lembro que foi uma das emoções da minha vida, que o filme, quando passou, tinha uma multidão para ver o filme. E quando acabou, as pessoas adoraram, eu saí andando sozinho pela rua de Cannes, felicíssimo, etc. O Eu Te Amo é um filme sobre sexo. É um filme sobre amor. Não é um filme de amor que tem umas sacanagenzinhas, não. Ele filma realmente a sexualidade, né? Com bem pouco oportunismo. Não fiz assim, vou fazer um filme para ganhar dinheiro, não. Tinha um negócio de filmar realmente a sexualidade. E tem algumas cenas que hoje eu ainda acho que poderiam ter sido cortadas, que estão um pouco fortes, que eu deixei na época também, um pouco por oportunismo talvez, e um pouco para forçar a barra da censura. Porque nós estávamos numa época em que já começava a haver uma liberdade de censura bem maior, em 81. Então o negócio era forçar um pouco a barra também do permitido. E então o filme tem essa característica um pouco transgressiva, mas muito poética, ajudado pela grande fotografia do Murilo e a cenografia do Weinstock. O filme tem uma beleza meio de... parece um pouco como é que chama aquilo? Aquele caleidoscópio. Tem uma beleza assim, cromática, luminosa, entendeu? De caleidoscópio, é um apartamento maravilhoso, você vê o Rio de Janeiro inteiro dele, sabe? É um filme todo também dentro de um lugar só. Eu entrei numas de fazer filmes só dentro do mesmo lugar. E também tem um lado, eu comecei a fazer nessa época, o Eu Te Amo é o primeiro, um filme mais dentro da cabeça das pessoas do que na realidade, um filme mais psicanalítico, de análise de comportamento, aprofundado em poucas personagens. Eu acho que o Eu Te Amo tem um pouco essa característica também, de ser um filme que tenta aprofundar um comportamento sexual e afetivo de duas pessoas perdidas numa noite brasileira dos anos 70, onde o filme se passaria, no meio da grande crise brasileira, um certo desespero existencial que havia no meio das pessoas, no meio daquela crise de inflação, ditadura, aquela coisa toda. Amigos internautas, aqui não é amigos ouvintes, aqui é amigos internautas. Uma das coisas que eu estou pensando ultimamente, porque eu não estou aqui, eu queria que vocês participassem um pouco do meu processo, inclusive, de pensamento, como se eu estivesse pensando alto. De certa forma, eu estou pensando alto. Por exemplo, que efeitos essa crise brasileira, não só a crise política, mas a crise econômica, de transição, o mundo contemporâneo, o excesso de coisas horrorosas, o que isso está provocando na mente da gente? Como é que a gente está recebendo esses impulsos? Essas influências, essas desgraças, essas poucas alegrias. Então as reações são muito comuns. Por exemplo, uma das reações mais comuns que a gente vê muito, em comentarista, jornalista, articulista de jornal, é a crise do precisamos. É o que eu chamo do precisamos. Os caras dizem, precisamos fazer isso, precisamos fazer a reforma política, precisamos, só que ninguém diz como. A ideia de que precisa é muito pouca em relação ao que tem que ser feito, né? Então, precisamos justifica uma boa consciência. Outra reação muito comum, que às vezes eu tenho também, é do fatalismo. É aquela coisa árabe, aquela coisa do Oriente, de que maktub, tudo estava escrito, ou seja, tudo que está acontecendo era para acontecer. Isso leva ao conformismo, ao fatalismo. Você fica
submetido aos fatos sem nenhuma reação. Outra coisa que é muito comum é a ideologia da vaca foi para o brejo. É o desespero total. Se não há solução, o Brasil já foi para o brejo, a vaca já foi, à beira do abismo já caímos nele. Quer dizer, que também é uma reação estúpida, é uma reação paralisante, né? Depois também tem uma outra posição que é muito comum, é o cara falando assim, não quero mais saber de nada, vou morar em Miami, vou ficar lendo, ou vou ficar só enchendo a cara, eu não quero mais, vou ficar no campo. Quer dizer, a vontade de sair do bode, né? De sair da dificuldade. Isso é muito comum, né? É muito comum. E tem também tem gente tão louca que acha que o Brasil tinha que ser governado por uma forma totalitária. É a turminha que fala assim, tomara que volta a ditadura. Eu já vi muita gente falando assim, tem que botar milico aí. Enquanto não aparecer o general, esse troço não vai dar certo. Isso é um absurdo, as pessoas não têm ideia do que seja uma ditadura. Porque muita gente tem 20 e poucos anos, ou 30 anos, não sabe o que foi que aconteceu no Brasil de 64 em diante. Então há uma espécie de neuroses, há uma série de neuroses que vão surgindo nesse tempo atual. Nós estamos vivendo um período em que nossos sentimentos estão sendo postos à prova. Nosso tédio, a nossa indignação, né? O nosso espanto. A única alegria que a gente tem, que eu falarei sobre isso qualquer hora, é a existência do Lava Jato, da Operação Lava Jato, com aqueles grandes procuradores liderados pelo Sérgio Moro, esse herói da nacionalidade, e do Rodrigo Janot, outro. A maior revolução do século XXI é a decadência da velha política e a crescente consciência da sociedade. Vai acabar a muralha excludente entre poder e povo. A Primavera Árabe e os indignados de hoje contra o Wall Street na América são frutos que Steve Jobs ajudou a plantar. Muitas revoluções derivam para o totalitarismo, mas esta é uma mutação democrática e Steve Jobs foi um dos autores dessa revolução sem rumo, misteriosa como a vida, uma revolução se reinventando sempre. O século XXI começou com decepções políticas trazidas pelo horror dos republicanos de Bush, que explodiu no 11 de setembro. Nosso futuro era negro, mas Steve Jobs nos trouxe a esperança de um novo tempo. Maravilhosamente imprevisível, estamos diante da informação infinita. Steve era filho da contracultura, herdeiro da liberdade dos anos 60, e ele próprio dizia, pense diferente, meus computadores são para os loucos, rebeldes e desajustados. Depois de décadas de caretice, Steve Jobs nos trouxe de volta a coragem e nos tirou o medo da tecnologia fria e inventou a ciência casada com a arte. A tecnologia humanista, livre e criativa. Ele disse, a morte é agente da vida, limpa o velho para dar espaço ao novo. Só que Steve deu espaço ao novo em vida. Abriu um novo que vai crescer sem parar. Ele pegou no ar a maçã caída da árvore de Newton e mordeu. E nos expulsou do insuportável paraíso da ignorância. Amigos ouvintes, hoje eu não vou comentar nada. Eu vou apenas elogiar o trabalho excepcional que o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo no Brasil. Eles estão mudando a nossa história, porque a história não se muda por grandes acontecimentos apenas, não. Mas, às vezes, por pequenos fatos que transformam a nossa vida. Por exemplo, o século XX teria sido diferente se um sujeito chamado Gavrilo Princip não tivesse assassinado a tiros o grão-duque Francisco Fernando do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, que era uma região rebelde. Por causa do tiro desse cara que matou o grão-duque, houve a guerra de 1914 a 18, onde morreram mais de 10 milhões de pessoas, e que abriu o caminho para Hitler, que trouxe a Segunda Guerra. Até hoje ouvimos esse tiro em Sarajevo. Mas por que eu falo isso? Porque aqui também houve um fato casual que deu na Operação Lava Jato. A operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar valores de origem ilícita. Por esse fato mínimo, foram empreendidas diligências que culminaram nessa heróica e histórica operação que está mudando nossa vida. Foi um acaso que despertou a atenção do juiz Sérgio Moro, que há anos pesquisa
lavagem de dinheiro e grandes crimes financeiros. Hoje estamos à beira de uma grande mutação. Não sabemos se vai haver ou não impeachment, mas as ruas do Brasil já pedem a saída do PT desse governo. Ficou claro para a população que isso tem de mudar logo. E vai mudar, não há dúvida. A gente sente no ar que há a véspera de um fato grave. Foi num ambiente assim que o Getúlio caiu. Foi assim quando a Marcha das Famílias trouxeram a ditadura. Foi assim com os caras pintadas contra Collor. Por isso, mais que nunca, o judiciário tem de ser muito sensato e agir fortemente contra os ladrões e malucos que nos destroem há mais de 12 anos. Estamos presenciando uma evolução no país, não só na ação do judiciário, mas dentro de nossas cabeças. Estamos vivendo a alegria de fatos novos para o nosso bem. Vivam, pois, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e todos que vão para as ruas gritar por justiça. Amigos ouvintes, hoje eu não vou comentar nada. Eu vou apenas elogiar o trabalho excepcional que o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo no Brasil. Eles estão mudando a nossa história, porque a história não se muda por grandes acontecimentos apenas, não. Mas, às vezes, por pequenos fatos que transformam a nossa vida. Por exemplo, o século XX teria sido diferente se um sujeito chamado Gavrilo Princip não tivesse assassinado a tiros o grão-duque Francisco Fernando do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, que era uma região rebelde. Por causa do tiro desse cara que matou o grão-duque, houve a guerra de 1914 a 18, onde morreram mais de 10 milhões de pessoas, e que abriu o caminho para Hitler, que trouxe a Segunda Guerra. Até hoje ouvimos esse tiro em Sarajevo. Mas por que eu falo isso? Porque aqui também houve um fato casual que deu na Operação Lava Jato. A operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar valores de origem ilícita. Por esse fato mínimo, foram empreendidas diligências que culminaram nessa heróica e histórica operação que está mudando nossa vida. Foi um acaso que despertou a atenção do juiz Sérgio Moro, que há anos pesquisa lavagem de dinheiro e grandes crimes financeiros. Hoje estamos à beira de uma grande mutação. Não sabemos se vai haver ou não impeachment, mas as ruas do Brasil já pedem a saída do PT desse governo. Ficou claro para a população que isso tem de mudar logo. E vai mudar, não há dúvida. A gente sente no ar que há a véspera de um fato grave. Foi num ambiente assim que o Getúlio caiu. Foi assim quando a Marcha das Famílias trouxeram a ditadura. Foi assim com os caras pintadas contra Collor. Por isso, mais que nunca, o judiciário tem de ser muito sensato e agir fortemente contra os ladrões e malucos que nos destroem há mais de 12 anos. Estamos presenciando uma evolução no país, não só na ação do judiciário, mas dentro de nossas cabeças. Estamos vivendo a alegria de fatos novos para o nosso bem. Vivam, pois, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e todos que vão para as ruas gritar por justiça. Brasília era um lugar terrível da censura. Até hoje, quando chego lá, tenho arrepios. O meu filme Toda Nudez Será Castigada foi tirado de cartaz em pleno sucesso. Os militares invadiram os cinemas e pegaram as cópias, porque o general Bandeira, censor, mandou, porque o ator no final virava homossexual e o general berrava: viado não pode. É isso. Era uma comédia trágica. Uma época, a censura foi dirigida por um cara chamado Romero Lago, só que ele não existia. Romero Lago era um nome falso, clandestino. Ele era foragido da justiça. E a gente tinha de puxar o saco dele: doutor Lago, merda não pode? Não, só bosta. Era assim. Aí eu desenvolvi técnicas de enganar censor. A gente podia entrar na sala, alguns deixavam. Eu ficava ali perto do censor, com um cigarro na mão. Quando ia passar a cena perigosa, eu rápido: acende aqui meu cigarro. Aí a cena passava. Uma vez no meu filme Tudo Bem, tinha uma cena que eu sabia que eles iam implicar. O que eu fiz? Rasguei a cópia no buraquinho da fita, sabe? Bem na hora da cena. Enrolei de novo e deixei. Quando o filme passou, claro, arrebentou tudo. Ei, acende a luz, carrega de novo. Só que aí já era. Deu certo.
amigos internautas, vejam o texto que eu escrevi. As mulheres muito gostosas são muito chatas. Para manter aquele corpão, comem alface e tomam isotônico, portanto não vão acompanhá-lo nos pasteizinhos, nem na porção de bolinho de arroz no sabadão. Bebida da barriga, e elas têm horror a qualquer carninha saindo da calça de cintura tão baixa que o cos acaba onde começa a pornografia. Nada de tomar um bom vinho com você. Eu não escrevi isso, não. Tem uma porrada de artigos na internet com o meu nome que eu não escrevi. Esse, por exemplo, é inacreditável, dizendo que a mulher tem que ser feias, as gostosas são chatas. Não, existem gostosas chatas, existem mocreias insuportáveis. Eu prefiro, confesso, uma gostosa chata, porque, como dizem nas gírias cariocas, né? Eu não posso repetir aqui que eu tenho um pouco de vergonha ainda. Eu chegarei à pornografia, mas como dizem os cariocas, pau duro, coração mole, pau mole, coração duro. Já ouviram isso? Pois é. Então, sim, mas eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo. Saiu na internet um artigo que está na internet chamado A Bunda Dura, com fotos, texto, como se eu tivesse escrito, de que a bunda não precisa ser dura, pode ser mole, que mulher com celulite é uma graça, é um amor. Aí, outro dia eu estava tomando um cafezinho, veio uma senhora de idade, bateu no meu ombro e falou para mim, toda sorridente, ô Jabor, eu estou tão feliz que eu tenho bunda mole. Eu falei, mas minha senhora, eu não estou entendendo. Eu tenho bunda mole. Aí que eu entendi que ela estava se sentindo feliz porque eu dizia que bunda mole não tinha problema. Não é uma loucura um troço desse? Fora os outros artigos falsos. Tem um sobre os gaúchos que parece que eu sou gay. Eu não sou ainda. Provavelmente vou ficar nessa deficiência. Eu sou hétero. Mas está escrito assim, eu adoro os gaúchos, como eles são belos nos seus corcéis, nos seus cavalos, com os seus ponchos, com as suas prendas, com os seus... eu não escrevi isso. Aí às vezes eu encontro um gaúchão na rua e falo assim, te adorei aquele teu texto sobre a gente, sobre os gaúchos, né? Eu falei, não fui eu que escrevi. O cara fica meio puto, falou assim, não escreveu, pô? Como é que eu li? Eu li porque puseram na internet, mas não escrevi. É um perigo ser escritor e comentarista.